aqui, eu penso que atrás de cada janelinha tem pelo menos 10 crianças, pelo menos. Eu nivelando bem por baixo. Então, se nós estamos já em 52, né? São 520 espíritos reencarnantes para a nova era que vão ser beneficiados pelo pensamento que for gerado aqui hoje. Isso é muito sério, me dá um senso de responsabilidade muito grande, porque quando são evangelizadores, nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui por aqueles com os quais nós nos comprometemos e temos muita esperança de ajudá-los na condução para Jesus. Porque se somos evangelizadores, somos espíritos que trazemos um compromisso com o Evangelho. E se somos evangelizadores, trazemos o compromisso de encaminhar espíritos a Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Nos sentimos como uma formiguinha diante desse compromisso, né? Mas é a nossa esperança. Então, certamente os protetores desses já são 530, no mínimo, né? 530 espíritos estão nesse momento amparando a cada um dos seus evangelizadores, porque mais do que ninguém eles têm a grande esperança que consigamos alcançar nossa meta, né? Então isso me dá uma emoção e um senso de responsabilidade muito grande. Ainda mais para falar de Eurípides. Então, diante desse filme que foi apresentado pela Adaísa no início, né? Ainda bem, eu não conheço a equipe que fez essa animação, mas ainda bem que fizeram, porque tem beneficiado muito a todos nós, né? Então, lembrando dessa visão que Eurípides teve, e aí coloca, ele passou a vida toda se dedicando a encaminhar esses espíritos que conhecem o Evangelho, mas não conseguem praticar. E eu gostaria de lembrar que quando ele estava às portas do desencarne, por uma epidemia, né? Por uma epidemia, ele estava às portas do desencarne, ele vira para sua mãe e fala: mãe, feche a farmácia, mas jamais feche o colégio. Isso é um indicativo do compromisso desse espírito com Jesus e de que ele identificou que o jeito de ajudar a secar um pouco das lágrimas do Cristo, que são aqueles que conhecem o Evangelho e não conseguem pôr em prática, era a educação. Porque, ainda que eu cure corpos, mas os espíritos podem continuar produzindo doença através do erro, não a doença física, a doença espiritual que manipula fluidos e eles se agregam no perispírito e depois são drenados através de doenças físicas. Então, o único meio disso não mais acontecer é educar espíritos. E quando ele estava encarnado, e Maria Santíssima, gente, é Maria Santíssima, não é qualquer um, que é a patrona do Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do planeta Terra, porque não se tem indicativos antes. Então, nós precisamos entender a dimensão de Eurípides e o compromisso dele com a educação. O compromisso dele com a educação não é de uma escola, é um compromisso de educação perante o planeta Terra.
é um espírito da falange crística. Como nós estamos falando sobre isso? Nós estamos santificando? Não, nós não estamos santificando. Mas um espírito que tem intimidade com Maria Santíssima, um espírito que tem comunicações naquele livro, O Médium de Jesus, ele tem comunicações de Ana, mãe de Maria, Arcanjo Gabriel, é um espírito. Por que ele tem a comunicação desses espíritos? Porque é a família espiritual dele, não é? A minha mãe desencarnou recentemente, desencarnou durante a pandemia. Se daqui a algum tempo ela dar comunicações espirituais através de mim é impossível? Não, ela é minha família espiritual, eu tenho um vínculo espiritual com ela. Maria dar comunicação através de Eurípides é absurdo? Eurípides ter a visão de Jesus é absurdo? Não. É os espíritos da família espiritual de Eurípides. E aí, quando nós temos o relato das várias encarnações de Eurípides Barçanufo através de Chico Xavier, nós temos a indicação de que ele é um dos primeiros cristãos. Ele é um desses espíritos que tiveram compromisso ao lado do Cristo de implantar o Evangelho. Por isso ele acessa e tem essa visão do Cristo chorando por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. E por isso que isso o emociona e aciona o compromisso dele perante a humanidade. E ele constrói o Colégio Allan Kardec e passa a existência educando espíritos como espíritos, porque na escola do Colégio Allan Kardec tinha aulas de evangelho segundo o Espiritismo, tinha aulas de astronomia à noite, para que pudesse, porque Maria Santíssima pede isso. Por quê? Porque ela precisa acionar a memória dos espíritos reencarnados, que são espíritos eternos e que são cidadãos do universo, porque é nesse ponto de vista que eu me ergo diante a minha encarnação e enxergo as minhas lutas como meios, desafios de eu evoluir e alcançar a dignidade de cidadão do universo. E não de um espírito vinculado à dor de uma encarnação, à dificuldade que me magoou com aquele pai, com aquela mãe, aquele marido. Não, eu sou um espírito me olhando o meu planejamento como uma coisa pequena diante da minha eternidade. Por isso é necessário o conhecimento de astronomia. Por isso, Camille Flammarion faz parte da codificação, porque é necessário eu me ver como um espírito eterno, um habitante desse universo. Então, e os alunos que tiveram aula com Eurípides se viam como espíritos, porque ao mesmo tempo que tinham aula de matemática, à tarde iam cuidar dos obsediados, as multidões que procuravam Eurípides, e Eurípides colocava os seus alunos para cuidar desses espíritos. Ele os preparava, ele os tratava como espírito. Mas, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, eu estou fazendo referência àqueles relatos que são abalizados, que a gente tem condição de tomar como uma verdade, né? Então, no relato de Divaldo, no livro como é o nome? Tormentos da Obsessão, que narra que Eurípides Barçanufo ele é responsável por uma colônia espiritual no plano espiritual, lógico, né? Que é o Hospital Esperança, que recebe espíritas falidos, que recebe espíritos espíritas, então, que conhece o Evangelho, que conhece a doutrina espírita e ainda não dá conta de viver uma vida de acordo com esse conhecimento, não dá conta. Aí chega no plano espiritual em colapso com a consciência, porque, meu Deus do céu, já tive a camada da primeira revelação, tive a camada da segunda, a camada da terceira, e ainda não dou conta de viver esse conteúdo. E chega lá, né, assim, não quer nem se olhar. Então, ele constrói o Hospital Esperança, e que é conduzido por Dr. Inácio Ferreira, né?
para receber esses espíritos e reequilibrá-los e reorganizar novas encarnações. Então, é relatado que ele, no plano espiritual, após o desencarne, permanece nesse afã de tentar trazer os espíritos, você já tem esse conhecimento, como é que se aplica na sua vida? E aí foi passando o tempo, né? Ele desencarna, desculpa, a gente não vê a data, mas Eurípides deve desencarnar em início do século passado. Se alguém puder ver aí, desculpa. 1919, se não me engano, 18, 19. Obrigada, muito obrigada. Então, ele desencarna 18, 19, desencarna, vai para o plano espiritual e constrói o Hospital Esperança e continua trabalhando por essa mesma meta, por essa mesma... Como eu ensino um espírito a praticar o que ele sabe? Como a coisa passa da teoria e se transforma numa escolha real do espírito, numa ação na encarnação. Como? Como fazer isso? Então, como Eurípides é um espírito muito elevado, e é um espírito muito culto. A característica espiritual de Eurípides é uma grande cultura. Então, todo espírito que adquire uma grande cultura, no esforço natural, no impulso da lei divina, que é a caridade, ele vai passar essa cultura. Ao passar essa cultura, ele se torna um educador. Um educador precisa desenvolver métodos para conseguir passar tudo o que ele sabe para a cabeça do outro. Nasce a pedagogia, certo? Isso é simples. Aí, então, ele vai nesse afã. E o Colégio Allan Kardec, nesse inteirinho, vai se desenrolando no plano material. Ao lado de Corina Novellino, tem aquela célebre passagem, né? Corina ia para Uberaba, trabalhar ao lado do Chico, trabalhar ao lado do Inácio Ferreira, Maria Modesto Cravo. E aí Eurípides se manifesta através do Chico e fala assim: Corina, essa é minha última esperança. Ela volta para Sacramento e nunca mais sai de lá, né? É uma grande educadora, uma grande evangelizadora, e, enfim, não teríamos tempo para falar da história de Corina. Então, Corina na Terra, Eurípides trabalhando essa coisa toda lá no plano espiritual, ele agrega muitos espíritos educadores, pela narrativa do próprio Chico Xavier. Uma das encarnações de Eurípides foi Lavater. Lavater era amigo de Pestalozzi, Pestalozzi é educador de Kardec. Vamos perceber essa falange de amigos, de irmãos nos amparando, né? Então, lá no plano espiritual, ele se une a Pestalozzi e vários outros espíritos. Nós temos que descobrir como sai daqui, sai do conhecimento que esses espíritos têm, se transforma em vida, em ação, em exemplo, em vibração. Porque aí, só lembrando uma amiga que também muito ligada à evangelização de espíritos, ao método de Eurípides, um dia foi proposto para ela, então, você vai conduzir o evangelho, não separeis o que Deus juntou. Ela falou, não vou conduzir esse evangelho. Mas por que você não vai conduzir? Porque eu não me casei. Eu não tenho a experiência, eu não tenho a vibração para falar para alguém, não separeis o que Deus juntou, porque eu não sei, nessa encarnação, o que é a vivência de um casamento. Aí a amiga falou, mas você já teve outras encarnações. Falei, então, mas eu não trago memória. Assim, em mim, não trago essa memória. Eu não vou falar desse assunto, porque eu vou estar falando de uma coisa sem vibração. Não é a minha luta. Eu não tenho essa experiência. Então, só dando um exemplo do que é a situação de você sinalizar alguém. Você precisa ter a vibração da experiência. Você precisa conhecer o que é aquela luta. Bom, então, continuando esse afã de Eurípides, e aí chega um momento, 1990, é um momento onde se reúne uma grande quantidade de lideranças, evangelizadores do estado de São Paulo. Então, foi Araras, Igarapava,
também Minas, Uberlândia, não só o estado de São Paulo, né? Uberlândia, Sacramento, se reúnem para fazer um encontro de evangelizadores, porque eles estavam muito preocupados com o encaminhamento da mocidade, principalmente, no planeta naquele momento, né? E aí, então, nesse momento que era coordenadora do Colégio Allan Kardec, era Alzira Bessa Amui, que foi evangelizada por Corina Novellini. E aí, ela falou, então você pode fazer esse encontro em Sacramento, pode fazer no Colégio Allan Kardec. Então, vão todos, lideranças do ID, foi o Walter também, muito conhecido, né? Várias pessoas foram para lá, se uniram para conversar sobre os problemas da evangelização, sobre encaminhamento, e detectaram que um dos maiores problemas era o seguinte, era preciso que eu parasse de enxergar como evangelizando, educando criancinhas. Mas eu precisava perceber que eu era um espírito evangelizando outros espíritos. Que era preciso encarar não como criança, mas como um espírito eterno. E eles se envolveram, foi o primeiro encontro, janeiro de 1990, e nesse encontro o Dr. Tomás Novellino, que deve ser conhecido da maioria, né? Ele abriu o Instituto Pestalozzi em Franca, ele é muito conhecido pela ação na educação espírita. E ele foi aluno de Eurípides Barçanufo, Dr. Tomás Novellino. Ele é de Sacramento, embora realizou seus compromissos em Franca. Aí ele estava lá na reunião e tem uma incorporação de Eurípides. E Eurípides coloca o seguinte, os tempos estão chegados. Chegou a hora de nós fazermos todos os nossos sacrifícios para receber as hostes do Senhor. E que a partir daquele momento estava iniciado um movimento que partia da espiritualidade, que adotaria para si o nome de evangelização de espíritos. E desde então, essa equipe realiza de 6 em 6 meses um encontro da evangelização de espíritos, onde foi se elaborando um método de educação do espírito. Eurípides atrai para si muitos espíritos ligados à educação, à arte, à psicologia, enfim, porque ele é um espírito agregador, um espírito culto, um espírito forte, um pensador, e repleto de amor, um grande educador, e ele agrega e vai atraindo a si essa equipe, lembrando, gente, diferente de um criador. Então, vou lá, vou compor uma música. Eu componho uma música, ela compôs, a obra está pronta. Qual é a obra de um educador? Qual é a obra? É o educando. É uma obra que você não tem o retorno, você não percebe, porque é uma obra que atravessa o tempo. Então, esse método, ele foi sendo construído, não veio assim prontinho, então você faça isso, isso, isso. Não. Era no afã da luta de evangelizar que aquele método foi brotando e foi se percebendo as necessidades e foi se definindo os recursos mediante aquilo que é brotando de cada evangelizando. Quem são os evangelizantes? Nós somos os evangelizantes. Então, esse método ele vai se modificando a cada vez que novos espíritos se agregam, porque novas necessidades vão nascendo, e nessa meta, que é a única, sempre, é conseguir nos aproximar do Cristo, é conseguir nos aproximar não em conteúdo, porque geralmente o espírita cristão, ele tem um conteúdo, uma livraria atrás de si, desde aquelas que nós cultivamos quando estávamos nos mosteiros e ficávamos lendo e lendo e lendo. Então, aquilo está milenarmente. Esse conhecimento não é a nossa necessidade. Nossa necessidade é colocar esse conhecimento em prática. Bom, então agora eu vou passar um pouco do que a Rose pediu para eu passar. Desculpa o prólogo longo. Mas é que, como era para falar de Eurípides, eu precisava passar um pouco do que eu sinto desse espírito, né?
que não sou a pessoa mais experiente, nem mais abalizada, mas eu precisava só compartilhar honestamente o que me move no compromisso com a evangelização de espíritos nessa existência, né? E, e agora eu vou passar um pouco da minha experiência com o contato com a evangelização de espíritos, que é o que a Rose pediu para eu passar. Então, eu sou um espírito espírita, assim, minha família se tornou espírita quando eu tinha 4 anos, por minha causa. Então, praticamente só fui espírita, né? E os meus pais são espíritos que, graças a Deus, eles não são frequentadores de nada. Eles são trabalhadores de qualquer coisa que eles se envolvam, né? Então, a partir do momento que se tornaram espíritas, se tornaram espíritas mesmo. Então, eu cresci entregando sopa na rua, eu cresci vendo a minha mãe curando ferida de mendigo, dos irmãozinhos da rua, né? Nasci em São Paulo, mas todo o compromisso espírita da minha família é em Santos, e eu cresci na Casa Espírita Ismênia de Jesus, é uma casa muito antiga e muito grande, com muito trabalho de caridade. Então, eu passei minha infância em boleia de caminhão, fazendo campanha em Alta de Souza, e passei assim mesmo, graças a Deus, que Deus abençoe minha mãe por isso, por rotina mesmo, semanal. Eu cresci indo, no mínimo, 5 vezes por semana na casa espírita. Então, a minha segunda casa era a casa espírita. Eu agradeço muito, muito, muito aos meus pais por isso. Meu pai depois se tornou diretor da casa, mais de 10 anos. Então, eu passava o sábado inteiro, eu tomava banho na casa espírita, porque eu levava roupa para tomar banho. Eu agradeço isso, porque, lembra, não é mais teoria, é prática. Prática você tem na vida. Então, eu vivi como espírita cristã. Eu agradeço muito isso, muito. Era uma mocidade muito forte a que eu vivi, tinha mais de 100 jovens, e com aqueles movimentos artísticos muito intensos, e de viajar para cantar, aquelas comelespe. Eu agradeço isso, porque eu tive essa experiência, graças à escolha dos meus pais. Então, se vocês têm filhos, escolham isso por eles. Escolha isso para eles. E depois, mas eles vão decidir depois, mas você, enquanto você pode decidir, coloca eles lá para viver isso, entendeu? Coloca eles para viver. Então, isso é a minha experiência. Aí depois eu tinha como compromisso reencarnatório, compromisso com a arte. Eu fui atriz profissional durante 10 anos em São Paulo e tive toda uma formação artística realmente artística, e de aulas, de tudo que você pode imaginar. Mas eu sou um espírito compromissada com Jesus, compromissada com a mensagem do Cristo, e eu trazia um incômodo grande. Eu pensava, quando vai chegar o momento de eu poder trabalhar por isso? Me cansava o ambiente artístico, né? Por conta de, certamente, que eu já conheço há muito tempo, já talvez tenha tido muitas quedas nesse ambiente, e já não queria mais saber disso, né? E foi quando um amigo falou assim, isso foi em 96, janeiro de 96, nesse interim, meus pais também mudaram para São Paulo, no momento que eu estava em São Paulo, e quando nós voltamos para Santos, foi aberta uma casa espírita no meu lar, e depois se transformou numa instituição, que é o Seara do Amor, o qual, nesse momento, eu sou presidente dessa casa, já sou há mais de 10 anos presidente dessa casa. Eu só estou falando isso, é só para entender o compromisso e a minha trajetória, né, que deve ser semelhante de todos vocês, deve ter histórias semelhantes nesse sentido, né? A gente começa e depois se compromete pelo trabalho. E aí um amigo, que é Jaime Togores e Marcos Canduta, músicos espíritas, falaram assim, bom, se você vai, eu queria construir uma evangelização na nossa casa, porque eu sou evangelizadora desde os 15 anos no Ismênia de Jesus. Você vai construir uma evangelização, você tem que conhecer sacramento. Falei, sacramento? O que é isso? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. A casa de Eurípides. Eurípides? Não, nunca tinha ouvido falar em Eurípides Barçanufo.
porque não era conhecido em Santos. E, para mim, Eurípides era o teatrólogo grego, das tragédias gregas do teatro. E aí eu fui a Sacramento. E quando fui a Sacramento, eu tive um impacto muito grande. Eu senti que eu estava esperando minha vida inteira aquilo, e que eu tinha chegado e que ninguém mais me tirava de jeito nenhum daquela situação, né? E lá eu fui entrando em contato com a metodologia. E o que é fundamental dessa metodologia? Como eu falei, eu me ver como espírito. Então, eu preciso me conhecer como espírito. E preciso enxergar aquele que eu evangelizo como espírito. Como a Marta falou na sua prece, concordo completamente com isso. Um evangelizador que realmente tem isso como compromisso, ele planejou com um grupo de espíritos, reencontrar um grupo de espíritos. E você planejou, ai, gente, é difícil isso, mas a gente planejou ser exemplo. Olha que coisa! Não planejei contar a historinha de Jesus, não, porque isso, gente, isso, sinceramente, vai ter melhor contado na televisão, no cinema, nos animadores, vão contar melhor do que nós, entendeu? Eu planejei ser um exemplo para um grupo de espíritos, pode ser 10. Mas, então, aí isso pesa. Como é que eu vou ser exemplo? Olha, em alguma coisa que esses espíritos têm dificuldade, eu já consigo caminhar. Vai haver coisas que eles caminham melhor que eu, mas tem uma coisa que é fundamental para a evolução deles, no Evangelho de Jesus, que eu já aprendi a caminhar. Então, eu vou dar um exemplo. Depois que eu fui a Sacramento, eu abandonei a carreira de atriz, eu saí de São Paulo, eu vim para Santos, eu me casei com meu marido, eu conheci o meu marido no primeiro encontro que eu fui a Sacramento. Então, eu digo que Sacramento, para mim, é uma estrada de Damasco, porque eu mudei de estado civil, de cidade, de profissão. Passei a cuidar do meu lar. Então, eu estou dando um exemplo, a hipótese, tá? Vamos supor que eu tenho que evangelizar alguns espíritos que têm muito apego à profissão de artista. Eu posso ensinar ou abandonar isso para colocar a arte a serviço do Cristo. Eu posso. Isso é uma escolha que eu sou capaz de fazer. É com humildade que eu estou falando isso, tá bom, gente? Mas porque eu fiz na minha vida isso. Então, eu conheço esse caminho. Então, se houver alguns espíritos que precisam ser evangelizados nesse sentido, desapega de você ser reconhecido pela arte, desapega disso, coloca o seu talento ao serviço do Cristo. Se tiver uma meia dúzia que me conheça e que que precise desse estímulo, eles podem ser muito melhor que eu em outras coisas. Mas isso eu vou ser capaz de ensinar. Deu para entender a estrutura? Assim, então tem alguma coisa, aquele grupo que você evangeliza, tem alguma coisa, tem uma conquista que você tem e que você é capaz de exemplificar perante um grupo. Exemplificar diante do Evangelho de Jesus. Então, às vezes, você já é capaz de perdoar, ou você já galgou algum degrau no Bem-aventurados os misericordiosos, por exemplo, você já galgou algum degrau nos bem-aventurados os pobres de espíritos, você já tem alguma conquista na simplicidade, então, na humildade, então você vai atrair orgulhosos. Deu para entender? Você vai atrair espíritos orgulhosos, porque o Cristo não ia colocar diante de você compromissos com espíritos com uma coisa que você não tem a conquista. Não é verdade? Não ia. Seria uma maldade com você. Como é que você ia exemplificar? Então, você vai atrair aqueles aos quais pode ser uma meia dúzia. Não precisa ser multidão. Porque, na verdade, se você conseguir né, já está bom. Né? Então, mas
se conseguir mesmo, verdadeiramente, não contar historinhas, construir uma memória inesquecível. Bom, vamos pegar esse item. A Daísa, chegar algum momento você fala assim, Elaine, tem 5 minutos, tá bom? Você avisa, tá bom? Tá? Porque como a Rose falou, compartilhar a experiência, então aí vai, né? Vai a nossa emoção, vai a nossa memória, né? Então tá bom, mas é um pessoal inteligente que está organizando esse método. Você quer falar, Daísa? Dizer que eu te sinalizo quando faltar 5 minutos. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Então, mas eu tenho que entender, eu não vou largar esse povo com um compromisso tão sério na encarnação, não dar ferramentas para eles, né? Eles têm que ter ferramenta. Então, essa equipe, ela foi experienciando um monte de coisa, e como eu entrei em 96, começou em 90, eu já peguei um tanto começado, né? Mas eu peguei esse processo de ebulição, de tentativa e erro, vamos experimentar isso para alcançar os resultados. Mas aí se chegou à conclusão de que há alguns recursos fundamentais a esse método. Uma é a palavra, mas a palavra não é mais a palavra discursiva, a gente não é a palavra do... Quem evangeliza a criança sabe que não adianta nada, você ficar falando, e assim, ainda mais hoje em dia, né? Você tem que atrair a atenção para você. Então, a palavra tem que ter vibração. O que tem vibração é a experiência. Não adianta. Então, como é que eu vou falar? Vou ensinar uma criança a perdoar o pai que bateu nele. Para eu ensinar o perdão, eu tenho que ter experiência no perdão. Nos meus relacionamentos, na minha vida, na experiência que eu tive na minha encarnação. Então, porque aí a palavra tem vibração, né? Então, quando o Cristo... Olha que pouquinhas palavras que o Cristo falou para Eurípides, mas assim... Era tudo tão verdadeiro que a vibração daquilo ecoa, né, até nós. Então, para a palavra, por que o Cristo evangelizou? Né? Porque a palavra dele tem a experiência. Quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, imagina a carga de experiência que tem atrás dessa palavra do Cristo, que é um espírito puro, e que já viveu todas as etapas. Imagina o quanto ele sabe que realmente é feliz quem perdoa. Né? Então, tem uma carga de memória que quem escutou isso... Então, a palavra é muito importante, mas ela tem vibração de acordo com a experiência. Mas eu queria falar especificamente de 2 outros recursos do método. Olha, gente, o que eu estou falando, a parte de teoria, tem um tanto nesse livro aqui, o que é a evangelização de espíritos, tá bom? Acho que muita gente deve conhecer, é um livro bem conhecido. É a Alzira Bessamui que organizou esse livro, né? E dá uma sintetizada no que seria a evangelização de espíritos, né? E lá está apresentando os recursos do método. E entre os recursos vem a palavra, mas eu quero falar de 2, que são os que nós mais trabalhamos amplamente na nossa casa, que é a arte e a natureza. Ora, por que a natureza? A natureza é o livro das leis divinas, porque ela toda funciona de acordo com o pensamento de Deus. E a minha intimidade espiritual também funciona, só que eu não a conheço. Então, para que eu conheça a minha consciência, eu preciso compreender as leis divinas. E adota aqueles passos de Pestalozzi, né? É preciso primeiro observar, depois perceber, para comparar com a minha intimidade e concluir. Agora, eu vou dar um exemplo prático que a gente vivenciou na nossa casa. Todos os conteúdos que nós vamos trabalhar, eles funcionam como grandes projetos. O que quer dizer grandes projetos? É uma situação que inicia, ela dura um tempo, depois termina. E ela aborda inúmeros estímulos. E aí, quando um projeto ele começa, realmente a gente não mede esforços, né? Para que ele se realize. E todo estímulo é válido desde que ele vai alcançar um objetivo, né? E
Aí eu vou dar especificamente com relação à natureza 2 exemplos rápidos. Como a gente define esses projetos? Das necessidades dos espíritos que nós evangelizamos. Graças a Deus, nós temos tido a oportunidade, a maioria deles, nós evangelizamos desde que eles nascem e permanecemos com eles até a mocidade, né? E, de alguma forma, assim, nós temos momentos de turmas divididas, mas nós funcionamos muito como pestalozzi. Conforme vão crescendo, os maiores vão se tornando auxiliares e vão se tornando exemplos para os pequenos, e vai funcionando a nossa evangelização como uma grande família, onde os maiores já vão se responsabilizando em ser exemplos para pequenos. Para vocês imaginarem, minha filha, ela começou a evangelizar comigo com 9 anos. Ao meu lado, já dava tarefas para ela, e já tem aquelas conversas, você é um exemplo, você é um sinalizador. Por quê? Porque você vai construindo a responsabilidade no espírito perante os mais novos, lembrando que Kardec, muito novo, ao lado de Pestalozzi, ajudava a conduzir as turmas dos mais novos. Ó, isso é uma dica. Não deixa ele crescendo, recebendo. Só na mocidade que ele vai evangelizar. Ele não está mais nem querendo saber, está querendo saber da vida, entendeu? Então, vai ir dando a responsabilidade desde novo, de ao lado. Tem um momento que ele estuda, mas ele também vai tendo ao lado dos menores responsabilidades, tarefas mínimas, onde ele tem que ser exemplo, né? Onde ele vai ser olhado pelos menores. E aí, enfim, nós tinha necessidade de uma criança, nós sempre trabalhamos muito com teatro, com peças muito intensas. Por quê? Não é para a plateia, gente. Eu até proibi a plateia de aplaudir, porque eu falo, nós não estamos precisando de fã e nem de crítico. Mas porque, para você modificar memórias de espíritos reencarnantes, você precisa ter memórias inesquecíveis. São espíritos muito inteligentes. Não adianta falar, olha, então, seja bonzinho. Não, então, não adianta. Eu tenho que ter vivências fortes. E essas vivências fortes é que agregam uma memória inesquecível, muito prazerosa, e que ela começa a competir com aquelas memórias mais difíceis que o espírito traz à tona quando ele reencarna. E aí um desses espíritos, um amor muito querido, que eu tenho oportunidade de evangelizar desde que nasceu, começa a manifestar uma vaidade muito grande na hora da apresentação. Mas por que aquele vai ter aquele personagem? Por que não eu? Por que eu quero ter? Então, como a gente trabalha isso? Então, fizemos um minhocário. Como nós fizemos esse minhocário? Fomos para um jardim que tem na nossa frente, estava todo florido, e falamos assim, então, olha, o que vocês mais gostam nesse jardim? As flores são lindas, são perfumadas, são maravilhosas. Então, mas vocês sabem por que esse jardim está tão bonito? Não sabemos. Cavuca a terra para ver. Ai, uma minhoca! Então, esse jardim está tão bonito porque ele está muito fértil graças a essas irmãzinhas, as nossas irmãzinhas minhocas. E aí nós começamos a construir um minhocário. E essa mesma alma querida que eu amo do meu coração, porque agora ela tem 20 anos, eu estou com ela desde que ela nasceu, desde antes dela nascer, né? E aí, uma das evangelizadoras é a mãe dela, né? Que chegou, e aí, montando minhocário. Então, crianças, vamos todas pegar a minhoca na mão. E ela falou assim, credo, como você fala para uma... Que evangelizador é você que fala para uma criança pegar uma minhoca na mão? E eu falava, como falo até hoje, a evangelizadora que você precisa. E aí ela pegava, ela não pegou a minhoca na mão de jeito nenhum, né? E aí construímos um minhocário e falamos assim, então, Jesus disse para nós que o maior é o servidor de todos. Então, o maior nesse jardim tão bonito é a minhoca. Gente, agora vamos às etapas. Primeiro, observar. Observaram o jardim. Depois, perceber, pegar a minhoca, fazer o minhocário, entender tudo, para depois comparar.
com o Evangelho do Cristo. O maior é o servidor de todos. Eu não comecei a aula falando o maior é o servidor de todos. Aliás, eu não comecei o projeto falando isso. Isso eles precisam concluir, né? Então, a servidora de todos, isso durou meses. O servidor, para ajudá-los a concluir. O servidor de todos nisso tudo era a Minhoca. E aí fomos fazer. Então, lembra aquela apresentação que nós fizemos? Lembra? Então, foi um sucesso. Todo mundo aplaudiu, foi aquela coisa. Então, aí um menino falou assim: eu entendi. Então, o servidor de todos na nossa apresentação foi a vovó Irene, que é a minha mãe, que fez o cenário de todo mundo, e ela estava até de bengala na época, porque ela estava com um problema físico, que fez todo o cenário e que ninguém nem viu ela entrar em cena, que nos trocou, que fez tudo. Ela é a Minhoca, minha mãe começou a chorar, né? Porque eles entenderam, nós precisamos falar mais nada. Isso, né? Aquele anônimo, invisível, obscuro, era o maior nesse trabalho, porque era o servidor de todos. Então, a conclusão tem que ser do Espírito. Se eu concluo para ele, ele fica, é verdade, é verdade. Agora, quando o Espírito tem um insight e ele mesmo conclui, ele jamais esquece. Esse menino que concluiu, agora tem uns, sei lá, uns 25 anos, não sei, até mais, eu acho, né? E até hoje, se ele vê alguma coisa da minha mãe, ele se emociona. Porque calou fundo nele a percepção de que aquela senhorinha com bengala, correndo de um lado para o outro, fazendo tudo, e ninguém a viu. Tudo aquilo só foi possível acontecer porque ela era a nossa minhoquinha. Então, a conclusão tem que ser partir do espírito. Por isso, você tem que gerar os estímulos para que ele observou o jardim, percebeu a minhoca, comparou com a passagem de Jesus, mas a conclusão, ela pode até ser provocada por você, mas para se transformar numa memória que fica nesse espírito para sempre, ele tem que realizar. Vou dar um outro exemplo. Me avisa, tá bom? Eu vou dando os exemplos, tá? Outro exemplo com relação à natureza, que nós muitas vezes trabalhamos a morte por propósito. Nós temos uma reunião de preparação, como vocês devem ter, para a evangelização, mas até nós temos uma outra reunião que é mediúnica, onde a espiritualidade nos ampara, em parceria mesmo, dando estímulos para a aula. Então, nós não temos uma reunião de psicografia, onde só se psicografa e lê os textos, não. Os desenhos, os textos, eles são trazidos tudo em função da aula, e aí a gente pega esses textos na nossa reunião de preparação e compara, e vê o que serve, o que não serve, ou seja, é uma parceria mesmo, é uma equipe de encarnados e desencarnados que faz tudo o que pode para ajudar que esses espíritos que nós trazemos compromisso dê conta de aplicar na sua vida o conhecimento que já tem. Elaine, 5 minutos. infelizmente, o tempo passa muito rápido. 5 minutos. 5 minutos, tá. Então, eu vou dar um outro exemplo só, rápido, mais relacionado à arte, na aplicação da arte, que era a vivência da história de Jesus. Nós tivemos um problema gigantesco na evangelização, de interferência espiritual, porque a evangelização é uma reunião mediúnica, porque os espíritos que obsediam os lares, eles frequentam a evangelização, graças a Deus, né? Então, eu preciso saber, quando eu estou evangelizando, tem uma quantidade muito maior lá presente, que eu preciso dar conta de imantar vibracionalmente, e aí nós estava passando uma perturbação muito grande, até que nós resolvemos trabalhar a história de Jesus. E nós trabalhamos desde o planejamento reencarnatório do Cristo, os espíritos que reencarnaram juntos, os antecessores, os que encarnaram juntos e os que vieram depois para a implantação do Cristo, nós fizemos em etapas.
Mas nós fizemos um método que deu muito certo, proposto pela espiritualidade. Nós não contamos história, nós vivemos as histórias. Então, durante todo esse período, as crianças chegavam e já vestiam batas. E eles foram, primeiro no bloco de planejamento reencarnatório, eles foram Maria, foram Isabel, dentro da sala de aula. Era uma vivência. Nós também já os recebíamos de bata. Por exemplo, meu marido foi arcanjo Gabriel, e eu me lembro até hoje, a minha filha era Maria, e o arcanjo Gabriel conversava com ela, então você vai receber, tá, tá, tá. E uma menina muito pequenininha virou para mim e falou assim, mas tia, esse não é o Guxo? Porque ela chamava meu marido de Guxo. Eu falei, não, é o arcanjo Gabriel. E ela, porque a criança, se você falar que uma coisa é e você for aquela coisa, ela topa aquela situação. Então, nós não representávamos as pessoas, nós éramos as pessoas, né? E construíamos o ambiente, e quando foi o período da infância, nós trabalhamos a infância do Cristo e a infância de João Evangelista, a infância de Pedro. Então, quando foi a infância de Pedro e João Evangelista, nós fizemos um barco enorme de papel e as crianças entraram dentro e eles iam pescar. Aí nós fizemos uma fogueira lá fora e pegamos peixe e demos peixe para eles comerem. E quando foi a infância de João Batista, nós fizemos, e a evangelizadora, né, pegou camarão, fritou e falou assim, e ele comia gafanhotos e deu camarão para eles comerem. E a minha filha voltou, esse dia eu não estava na evangelização conduzindo, a minha filha voltou e falou, mãe, eu comi gafanhoto hoje na evangelização. E até hoje eles não esquecem disso, porque depois, 6 meses depois, Corina Novelino deu uma mensagem no Colégio Allan Kardec e falou, é preciso levar essas crianças a viverem a história do Cristo, porque muitos deles viveram esse momento no planeta. E eles precisam ver a sua memória acionada. Então, nesse período, nós desenvolvemos 3 etapas nesse método. Eles viviam, mas viviam mesmo, com todos os recursos. Se tinha que explodir alguma coisa, a gente fazia explosões. Todos os recursos que pudesse se ter num teatro, a gente fazia para eles viverem. Imergir naquilo, com muita vibração. Depois de viverem, tinha a reflexão, porque lembra, você tem que ter a experiência, você tem que refletir. Aí, então, nessa reflexão, você tinha que comparar. Tinha que comparar com a infância deles. Então, Cristo teve um planejamento, você também tem um espírito protetor, você tem isso, quem faz parte, refletir no planejamento deles. E depois, um terceiro recurso, que era a construção de uma obra. Então, eles construíram livros de tecido, depois eu mando as fotos para vocês, aí era a parte da minha mãe, onde eles iam registrando cada etapa que eles viveram. E até hoje, quando eles leem esses livrinhos, eles choram. Porque tem a falinha deles lá, perguntando para a evangelizadora, e eles foram construindo. Então, nesse objetivo da construção de uma memória inesquecível, primeiro, viver através da arte. Depois, comparar e refletir. Terceiro, a construção de uma obra, porque toda vez que você pegar naquela obra, você vai lembrar do que você viveu. Então, isso a grosso modo, eu queria dizer, a gente, com o tempo, construímos muitas obras nesse sentido, eles construíram conosco, e a gente compartilhou no canal da nossa casa, Seara do Amor, e a minha mãe, eu filmava, e a minha mãe foi como a evangelizadora, né? Então, a Oficina do Amor da Vovó Corina, é o nome do seriado, tem 8 episódios, porque até tem a gravação de eu fazer os outros, mas ela desencarnou, então, aí ficou no 8º, mas eu devo lançar os outros que ainda tem o registro, né? E aí é isso. Depois eu compartilho com vocês, dá para ver mais algumas coisas que a gente gerou. Elaine, ficaríamos com você a manhã toda. Aliás, é isso que a gente precisa fazer, né, gente? Um momento que com você, para você entrar em mais detalhes, né, com a gente. Mas eu acho que você já deu assim
pontapé inicial maravilhoso para essa nossa manhã. Porque em todas as cirandas, né, a gente vem trabalhando bastante essa questão das vivências, né? Em outros momentos a gente teve também. E estar com você, com essa experiência tão rica, com certeza está fazendo a diferença nessa nossa ciranda. Nosso carinho, nosso agradecimento, e que você possa estar conosco realmente em outras oportunidades. Estou à Obrigadão. disposição, muito agradecida mesmo, assim, muito mesmo. Assim, queria dizer uma coisa assim, me sinto entre pares mesmo. Eu sei a luta de um evangelizador, né? E que estamos juntos, que eu puder, e que essas experiências de vocês serão outras, porque vão brotar projetos de acordo com a necessidade de quem a gente evangeliza, né? Perfeito. Muito bom. Pessoal, essa fala de Elaine está gravada. A gente vai disponibilizar depois no grupo. Então, é legal vocês não saírem logo do grupo, porque a gente costuma colocar informações lá valiosas para que vocês prossigam, né, no trabalho. E agora a gente vai caminhar para as salas simultâneas. Agora é aquela hora daquele movimento legal, né, que a gente sai de um lugar, de um espaço e vai para outro. Lembrando o seguinte, renomear, está aí com o nome que fez a inscrição, porque isso vai ajudar os nossos companheiros que vão fazer a movimentação. Outra coisa importante é que nós pedimos ajuda às pessoas para gravar nas salas simultâneas. Por favor, não esquecer. Isso. Eram os recados que eu precisava dar. Agora, Adaíra, oi, fala, Carlinhos. tem outra aí, Ah, avisar. sim, das Para 11 horas. encerrar. Não é, olha, não é encerrar a reunião, é avisar a todos nas oficinas para sair da reunião e entrar naquele link inicial. Porque só quem pode encerrar a reunião é o anfitrião. Quem vai estar gravando a oficina é só enfatizar, avisar o pessoal para sair. Quando terminar, sai da reunião e entra naquele link inicial de novo. Tá avisando aí, porque a gente não pode encerrar e voltar para a sala principal, porque tem outra reunião em andamento. Terá outra reunião em andamento, que é a ferramentas virtuais. Então, a gente não pode fazer aquele sistema de encerrar e voltar automaticamente. Então, a gente precisa fazer isso manualmente. Então, 11 horas, todo mundo sai da oficina, da reunião, e entra depois naquele link inicial que todo mundo entrou aqui agora. Qualquer dúvida é só falar com a gente aí pelo WhatsApp. Só reforçando o que Carlinhos acaba de dizer, é porque nós temos 2 grupos de oficinas. Aquelas oficinas que vão até às 11 e as outras que vão começar às 11. E uma que está a manhã toda. Por isso que a gente não pode interromper. Ok? Então, vamos lá ao nosso movimento. Se alguém tiver alguma dificuldade, porque não fez a inscrição pela manhã, como é o caso de Nancy, pode deixar que a gente vai resolver a sua questão. Você permanece, que a gente resolve com você. Ok? Agradecida, meu chat não está funcionando, viu? Ok, Nancy, mas fica tranquilo que você vai ser colocada na sala. E a gente vai retornar, pessoal, nas 3 oficinas finais para a sala principal para a gente fazer o encerramento, porque muitos companheiros não vão estar no período da tarde, ok? Ok, Flávio, podemos começar. Só reforçando, tá? Dando 11 horas, as pessoas podem fechar as salas, tá? Quem tiver em outro grupo, uma outra roda de conversa, do horário de 11 horas, é só retornar para o mesmo link do Zoom que a gente vai colocar na sala qual fez a inscrição, tá ok? Então, a gente vai começar a distribuir. Quem não for para a sala, é só aguardar aqui que a gente vai colocando individualmente. Vai chegar um convite na tela do computador de vocês, e vocês é só aceitar que vocês já vão para a sala que foi feita a inscrição.
Amigos, algumas pessoas já foram direcionadas, tá? Ainda está sendo feita a distribuição. Eu tenho algumas pessoas aqui, eu vou tentando localizar, tá ok? Flávio, eu não estou inscrito em nenhuma oficina não, tá? Tá ok. Na verdade, você, Nori, coordena a tarde, não é isso? Isso, às 14 horas. Maravilha, beleza. Combinado. Bom dia. Bom dia. Desculpe o atraso, eu pensei que era às 9h30, estava aqui aguardando. Eu não escutei o que você perguntou primeiro. Oi, Oi, bom dia. bom dia. Elaine, você gostaria de participar de alguma oficina? Não, você está... Olha, Oi. a Daísa, eu até não me movimentei tanto, porque meu pai faleceu há 3 semanas, aí eu fiquei assim, na verdade, se tiver alguma que tivesse liberada, eu gostaria, por isso que eu acabei não me organizando, desculpa, mas se for um problema também, não tem problema, viu? Não, não é problema não. Olha só, você tem as seguintes opções: formação de equipe na ação evangelizadora, sensibilização, envolvimento, elaboração de ações facilitadoras, como usar a música na ação evangelizadora, benefícios e possibilidades, e evangelização de bebês. E a outra é Laboratório da Educação do Espírito, Evangelização versus Amor. Eu queria ficar da Cacá, é possível? Pode. Flavinho está fazendo a movimentação, daqui a pouquinho ele coloca você lá, então. Vou precisar ir no banheiro, tá, Daísa? Só um instantinho. Tudo bem. Flávio, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, tá? Eu voltei. Maravilha, Dada. Vou precisar sim. Na verdade, aqui a gente está buscando as pessoas. Vai colocando mais salas. Ó, Miriam, por exemplo, que está aqui ainda, ela é da oficina das ferramentas virtuais. A Daísa, eu também sou. Sandra. Então, peraí. Vamos lá. Cheguei atrasada. Eu também sou dessa oficina. Vai Vânia. falando para mim, Dada. Então, peraí. Ó, Miriam, Sandra e Vânia. Ferramentas virtuais. Onde está Darcy? A Rosália também é das ferramentas. Ah, e Rosália também. E eu vi aqui que Fátima Azeredo também. Fátima Zeredo, ela está aqui também. Virtuais. Ó, Quem? Sandra Sandra Carvalho. também vai para Virtuais. lá. Vânia Capelo. E Ingrid, você falou uma coisa aqui no bate-papo, deixa eu ver o que você falou. Oi, Daísa, é que eu vou entrar só na minha oficina. Você acha melhor sair ou fico aqui? Não, aí você pode sair e retornar na hora da sua oficina. Você fica à vontade. Se você quiser também que a gente te coloque em alguma, você fica à vontade. Ah, não, não vou conseguir. Vou adiantar o almoço aqui, então. Então, tá bom. Então, você Tá pode bom. sair e retorna no mesmo link, 11 horas. Tudo bem. Agora vamos ver mais quem está aqui. Elaine Lopes, colocada de Cacá. Glória, você está em qual? Eu coloquei de 9.
Oi, Oi, Glória. posso falar? Já uma que já está aqui para mim. Isabela Nascimento, na de Cacá. Repete, tá dando ouvir. Isabela Nascimento, na de Cacá. Os Cacá é como usar a música, né? É, como usar a música. Elaine Lopes, na de Cacá também. Isso. Hilda, você está em qual? Pois é, eu estou no espaço de convivência familiar. Eu acho que começa às 11, né? Mas você gostaria de estar agora em alguma? Eu gostaria até de participar da música. Tá, então bota a Hilda na música, Flávio. Nancy. Obrigada. Ok. Nancy, na laboratório. Nazaré. Hilda é na música, não é isso? Na música. Isso. Isso, vamos embora. Agora está faltando um pouquinho. Daísa, Oi. eu me coloquei no laboratório de educação Isso. Então, do Glória. Espírito, Isso. de 9h30 às 11h. Isso. Glória no laboratório do Espírito, Flávio. A Daísa, eu também estou no laboratório. Então, vamos essas duas. Glória e Isabel Helena. Meu concretização de ideias. Só um pouquinho, só para não confundir a cabeça dele aqui. Colocou as duas. Oi. Agora, Nazaré, cadê você? Concretização de ideias e planejamento, presencial e virtual. Só um pouquinho. Esse é 11 horas, tá? Nazaré, mas você gostaria de ficar agora em alguma? Não, então eu saio entre 11 de novo, né? Mas se você quiser ficar, pode. A gente coloca. Nancy, foi qual que você falou? Laboratório do Espírito. Laboratório do Espírito, Nancy, Flávio. Lúcia, você está em qual? Vai falando para adiantando. Nancy, Laboratório do Espírito. Lúcia. E Lúcia. Lúcia. Tânia, você está em qual? Agora. Tânia. Já dá para realocar aqui agora? Só tem Lúcia Almeida e Tânia. Tânia, por favor. A Tânia, Tânia, qual o sobrenome? Eu não sei, porque está com iPhone, eu não sei. Está faltando aí, realmente. Pessoal? A Daísa é Tânia Ribeiro. Tânia Ribeiro, você está em qual agora, Tânia? Na música. Na música. Tânia, você coloca para gravar, por favor, no seu computador? Vou tentar, porque meu computador está com problema, eu estou no celular, mas eu vou tentar. Então você vê se tem outra pessoa de campus que possa fazer isso. Tá. Ok. Tânia Ribeiro na música. Isso. Agora, Lúcia, não está me respondendo aqui. Lúcia. Lúcia. Vou ver se ela tá, se eu consigo localizar o nome dela rapidinho aqui. Não estou conseguindo achar o nome dela na minha lista. Lúcia. Ellen Rios.
Ellen Rios? É Vanessa? Ellen Rios? Eu acho que Ellen Rios é Vanessa. Vanessa? Eu estou procurando aqui Lúcia Almeida. Lúcia Almeida. Você conseguiu achar o nome dela? Não consegui. Gente, cadê o nome dessa criatura? Lúcia, e ela não responde. Deixa eu ver. Claro. Achem. Ah, é porque ela não escolheu nada agora. Eu não sei o que ela quer. Flavinho?